Bom, pessoal, essa questão ele vai trabalhar com as diversas substâncias que podem ser jogadas nas ruas de países muito frios, de inverno rigoroso, com neve, na tentativa de diminuir a temperatura de fusão do gelo, liquefazendo em temperaturas mais baixas. Ele fala que diversas substâncias podem ser utilizadas nesse processo de fusão do gelo. Ele pediu para considerar 3 delas: CaCl2, NaCl, sacarose, com a fórmula C12H22O11. Todos com a mesma massa. Assim, ele pediu para você pensar o seguinte: assinale a alternativa correta das substâncias anteriores em relação à temperatura de fusão. Aí ele vem falando de cada uma, falando a temperatura de fusão delas. Bom, para a gente poder avaliar a temperatura de fusão, quando esses sólidos forem adicionados, por eles serem solutos não voláteis, o que eles vão fazer é reduzir a temperatura de congelamento, vão reduzir a temperatura de fusão. Mas isso será avaliado pela concentração deles. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa descobrir primeiro o número de partículas que nós temos em solução. Só que o número de partículas não tem aqui ainda, nós temos a massa. Então, para a gente descobrir o número de mols de partículas, a gente precisa primeiro pegar as massas e descobrir quantos mols tem em cada uma delas. Para isso, eu vou precisar da massa molar. A massa molar do CaCl2 é 40 do cálcio, mais 2 vezes 35,5 do cloro. 71 mais 40, 111 gramas por mol. Do NaCl é 23 mais 35,5. Isso vai dar um total de 58,5 gramas por mol. E por fim, nós temos a sacarose, C12H22O11. E aí vai ser 12 vezes 12 do carbono, mais 22 vezes 1 do hidrogênio, mais 11 vezes 16 do oxigênio, que dá um total de 342 gramas por mol. Aí o que a gente precisa fazer? Se a gente pegar para descobrir a quantidade de matéria em mols, precisa da massa do composto dividida pela massa molar. De todos aqui, quanto menor for a massa molar, já que a massa de todos é a mesma, é igual a 1 kg, ou seja, 1000 gramas, quanto menor a massa molar, maior a quantidade de matéria das partículas em solução. E aí, o que a gente percebe é que o NaCl tem o maior número de partículas que o CaCl2. Para a gente poder calcular exatamente, a gente teria que fazer 1000 dividido por 111, no caso do CaCl2, e 1000 dividido por 58,5 no caso do NaCl. No caso do CaCl2, isso deu aproximadamente 9 mols de CaCl2. Enquanto para o sal de cozinha, 17,09, arredondando, 17,1 mols de NaCl. Não podemos esquecer também que os dois são compostos iônicos. Então o que vai acontecer é que ambos vão se dissociar. No caso do CaCl2, ele se dissocia em Ca2+, mais 2Cl-. E no caso do NaCl, vai se dissociar em Na+, Cl-. Então, se aqui eu tenho 9 mols de CaCl2, vamos ter 9 mols de Ca2+, e 18 de Cl-. Então, o total de partículas aqui será igual a 27 mols. Já do NaCl vai ser 17,1 mols de sal, formando 17,1 de Na+, mais
17,1 de Cl menos. Total de partículas aqui, 34,2. Se a gente compara esse total de partículas com o do CaCl2, o NaCl fornecerá mais partículas para uma mesma massa. Se a gente compara então com a sacarose, nem dá para começar a conversa, porque a sacarose nem dissociar se dissocia. Já que tem a menor massa molar, ela nem vai participar dessa discussão. Comparando então, o NaCl é aquele que vai conseguir reduzir mais a temperatura de congelamento, ou seja, a difusão do gelo. E aí vamos ver as alternativas. Das substâncias em relação à temperatura de fusão do gelo, ele fala, letra A, NaCl causa a maior diminuição da temperatura de fusão do gelo. Então é essa, já que ele indica um maior número de partículas para 1 kg de NaCl. Vamos confirmar as outras. Sacarose causa a maior diminuição da temperatura de fusão. Nossa, a sacarose tem menos partículas, então ela diminui menos a temperatura de fusão. Letra C, CaCl2 causa maior diminuição da temperatura de fusão do gelo. Não, nós vimos que é o NaCl que tem mais partículas. D, CaCl2 e NaCl diminuem igualmente a temperatura de fusão do gelo, pois ambos são sais solúveis de cloro. Não tem nada a ver com a existência do cloro na composição, e sim com o número de partículas para a mesma massa de sal. E a letra E, NaCl causa menor diminuição da temperatura de fusão do gelo. Na verdade, causa a maior diminuição da temperatura de fusão. Então, portanto, a resposta correta realmente é a letra A.